Pessoal, e hoje tem Palmeiras e Chelsea aí pelo Super Mundial de Clubes e a mídia já está falando aí tudo sobre essa partida, já está falando aí os seus palpites, os seus placares. Tem os antes aí indo à loucura, tem antes também se rendendo e falando que realmente tem sim favoritismo do time do Palmeiras e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui a cidade e o estádio de onde vocês estão falando e também comente aqui o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Palmeiras e Chelsea. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos acompanhar as emoções do Palmeiras enfrentando o Chelsea. Gabi, você a cada dia trazendo notícias, apresentando detalhes, acompanhando a preparação do Palmeiras. Chegou o grande dia. Good morning, how are you? Good morning, girl. Eu estou ótima, não só melhor do que você, que está em grande estilo, comemorando esse aniversário. Então, aqui direto dos Estados Unidos, um happy birthday pra você. Chegou o dia, não é? Não só do aniversário da Renata Fã, que vai ser amanhã, mas hoje tem Palmeiras e Chelsea aqui na Filadélfia. Hoje a gente tá na frente da prefeitura de Philly, que vai ser tomada por torcedores palmeirenses. A festa que aconteceu lá em Nova York, em Miami, vai se repetir aqui na Filadélfia. Hoje é um dia muito especial por aqui, porque é o dia da independência dos Estados Unidos, é o dia em que o país se tornou independente da Inglaterra e o técnico Abel Ferreira até brincou na entrevista coletiva, convocando os americanos, dizendo, olha, a gente vai encarar um clube inglês. É uma grande oportunidade para vocês torcerem para o Palmeiras, participarem dessa festa hoje, uma festa que tem os tons da bandeira dos Estados Unidos, mas também tem o verde e branco por aqui na Filadélfia. Nessa entrevista coletiva que o técnico Abel Ferreira concedeu ontem, ele falou sobre vários assuntos que a gente tem debatido nos últimos dias. Entre eles, dúvidas no time. É claro que tem a dúvida do Piquerez, do Gustavo Gomes, que são ausências, e os substitutos, segundo Abel Ferreira, serão Vanderlan e Mikael nesse time. Tá blefando, não tá? Não sabemos, mas de fato são as opções mais fortes para entrarem em campo hoje no duelo contra o Chelsea. Por aqui, muita festa, no melhor estilo americano, palmeirense, e já que é seu aniversário, no melhor estilo jogo aberto também. Tá show de bola. Gabi, não perca nenhum detalhe, aproveite e nos ajude muito nessa cobertura. A torcida do Palmeiras na expectativa total. Ótimo trabalho em solo norte-americano. Gabi Guimarães, nossa correspondente lá na Copa do Mundo de Clubes. E a Gabi agora vai dar espaço para um cara que tem uma Copa do Mundo no coração, no currículo, na vida. Um cara que é respeitado pelo planeta bola, alguém que triunfou na Europa, no Brasil, um cara que hoje tá num lugar que a gente não concorda muito, nós somos de lados diferentes, mas a vida, eu tenho um carinho, uma admiração, e para mim, Felipão é um dos grandes da história do futebol do Brasil para sempre. Então, Felipão, bem-vindo, Jogo Aberto é sua casa. Eu fico pensando no seu coração, olhando pro Palmeiras e pro Chelsea, deve lembrar de muita coisa boa. Ei, Felipão, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renata, parabéns pelos teus 30 anos. Quero dar um abraço a todos que aí estão no programa e a todos que estão seguindo. Claro que hoje eu estarei observando um jogo por duas equipes que eu passei e que tenho identificação e que posso te dizer desde já que não tenho um clube que possa dizer assim, esse será o vencedor. Mas eu hoje acho que o vencedor sairá apenas na prorrogação do jogo, tá? E quero te desejar tudo de bom, quero te desejar o melhor. Felipão, hoje quem deve estar raciocinando, ansioso, nervoso, tenso é Abel Ferreira. Como é que fica um técnico num dia como esse, antes de um jogaço de quartas de final de uma Copa do Mundo, hein, Felipão? Fica ansioso, fica bastante preocupado com tudo, mas ele sabe, e o Abel sabe, nós, que somos também torcedores do Palmeiras, sabemos
que tudo aquilo que já vem há muito tempo sendo trabalhado pelo Abel, hoje deverá ser colocado em prática para que passe desta etapa. Porque o que eu tenho notado também no Abel é que ele faz um trabalho espetacular, diferente. Ele trabalha com motivação, ele trabalha com o bom ambiente que ele criou dentro do Palmeiras, e hoje, mais do que nunca, esse ambiente vai se refletir em campo, porque é um jogo de mínimos detalhes, é um jogo de poucos erros, é um jogo em que a palavra do Abel deverá ser bem sintetizada e ouvida por todos que irão jogar a partida, para que as coisas transcorram mais normalmente do que aquilo que vem acontecendo, para termos a sequência na Copa dos Campeões, aí no Campeonato Mundial, que está sendo espetacular. Verdade, uma Copa muito bem disputada e parece que todo mundo pegou gosto. Bom, temos aqui um palmeirense também, Felipão, Edu Dracena, comandante, o cara era capitão, você conhece bem, não é? Um cara que já foi campeão também aí com você, e a gente tá aqui promovendo esse reencontro. Edu, agora você comentarista aqui no Jogo Aberto, pode conversar com o Felipão, não fica nervoso, viu? Não, primeiramente, bom dia ao Felipão. Foi um prazer ter trabalhado com ele quase 2 anos no Palmeiras. Fomos felizes, fomos campeões brasileiros 2018 no Palmeiras. Aprendi muito com ele, né? Tanto é que quase na minha parada eu conversei bastante com ele também, o pós, né? Atleta profissional de futebol. Então ele foi importantíssimo para mim, eu agradeço muito. Parabéns, Felipão. Você tem um legado muito grande no futebol. O último campeão do mundo treinando a seleção brasileira é o Felipão, então a gente às vezes esquece disso. Então o Felipão tem uma coisa, uma áurea, e trabalhar com ele é uma coisa bem leve. Então, professor, um prazer falar com o senhor. E eu quero perguntar para o senhor como que é essa nova função, né? Porque quando eu fui parar, era essa função que eu ia fazer no Palmeiras, e eu fiz. E agora o senhor está fazendo aí no Grêmio. Como que é? É melhor estar ali? É melhor estar na beira do campo? Qual que é mais fácil? Edu, um abraço, Edu. Bom te ver. Bom falar contigo. Não dentro do campo, como a gente conversava bastante, porque tu eras o meu capitão, eras aquela liderança que eu precisava, e aí eu transmitia a ti, e tu te responsabilizava por muitas coisas ali dentro. Fomos felizes, continuamos muito bem como amigos. O que eu ia te dizer? Essa função, para mim, é nova, é diferente. Eu estou me adaptando a algumas situações e ainda vou ao treino, como agora estava ali assistindo o treino do Mano, espetacular, muito bom, corrigindo detalhes que precisavam corrigir. Mas eu ainda acho que o campo ainda me dá um pouquinho maior do que esse que estou hoje. Mas, como eu te falo, eu estou aprendendo. Tenho aqui do meu lado os dirigentes, as pessoas que comandam o Grêmio, e eu vou conversando, vou me adaptando a uma ou outra situação. E não sei te dizer se atinjo tudo o que eu imagino, mas vou devagarzinho pegando o gosto. Felipão, aqui no programa a gente só tem craque de bola, gente com um currículo, e temos uma grande aquisição, que é o Cicinho, que chegou também. E Cicinho, Felipão não é todo dia que a gente consegue conversar com ele, com calma, com tempo, então já prepara a sua pergunta. Bom dia, Felipão. Na verdade, assim, uma honra poder estar direcionando uma pergunta a ele. Honra maior seria se eu tivesse tido prazer como o Edu, né? Talvez minha carreira tivesse se prolongado um pouquinho mais, porque às vezes o atleta precisa de alguns conselhos, coisa que ao decorrer da minha carreira eu não tive por conta também das minhas escolhas. Mas, enfim, a minha pergunta é mais uma curiosidade, porque eu tive a oportunidade de jogar Mundial e tive a preeleição do meu treinador. Então, o Felipão também, como treinou
equipes, né, brasileiras aí, treinou no Mundial. Eu queria saber qual é a diferença e como que o treinador lida na preleção antes de um jogo decisivo assim, ele se imaginando hoje, treinador do Palmeiras, qual que é o conselho que ele daria? E ele, treinador do Chelsea, como que um treinador europeu encara uma equipe brasileira num momento desse? Se eu fosse hoje lá no Chelsea, eu encararia com muito cuidado o Palmeiras. Porque nós, o nosso futebol está mostrando no Mundial que nós temos grandes qualidades, que nós temos bons treinadores, nós temos bons atletas de diversas nacionalidades, mas nós temos bons atletas e que teria que ter muito cuidado. Mas eu diria ao Abel que ele hoje se manifestasse o mínimo possível, porque o que já foi feito, já foi feito. Não é possível corrigir ou fazer alguma coisa de agora até o jogo. E sim, durante o jogo, que alguma situação vai ter que ser adaptada ali, uma ou outra coisa que não vem saindo bem, a gente vai falando. Mas que o Abel está fazendo o trabalho que eu imagino que o Abel sempre fez, porque o Abel foi meu jogador na seleção portuguesa, e o Abel era a mesma pessoa que é hoje. Ele sabia o que queria, e ele sabe o que pretende no jogo de hoje, entende? Então, tomara que dê tudo certo para o Palmeiras, nada que eu não tenha também desejado ao Chelsea, porque as pessoas me trataram muito bem, mas claro que eu hoje sou bem mais Palmeiras do que o Chelsea. E não daria conselho nenhum, porque eu acho que o conselho, às vezes, não é muito bem recebido por nós treinadores. Eu, quando estava na seleção, não gostava que alguém desse um pitaco. E eu, quando estava no Palmeiras, também a mesma coisa. Então, é melhor não colocar nada porque senão a gente fica chateado. Ô, Felipão, mas eu gostaria de contar com a sua experiência, com a sua expertise, para poder lidar cada vez melhor com o Ronaldo Giovanelli. Porque depois de 13 anos, continua um cavalinho indomável, me dando trabalho, aprontando. Não é simples, viu? Você sabe como ele é, né? Eu vou arranjar para ele que arrume a careca dele. Boa, Felipão! Boa medida! Filipão, menino, você mora aqui. Eu só enfrentei o Filipão. Eu gostaria de ter o Filipão como meu técnico. Porque ele teria melhorado a sua personalidade. Você era muito rebelde. Eu fui expulso 14 vezes na minha carreira. Goleiro. Não, se tivesse VAR, eu seria expulso uma vez só, que eu merecia, uma só. Mas joguei muitas vezes contra o Filipão, e um cara espetacular. Ronaldo, Filipão, te amo. Eu fui expulso 4 vezes, tá? Eu fiz 4 gols a favor e 4 contra. Duvido alguém ter esse índice. O Célio Silva fez 2 em mim, aquele cavalo. Ele ia tirar e jogar a bola no ângulo. Zagueiro que tinha que marcar no escanteio. Filipão, eu fico feliz de ver você aí, sabe por quê? Porque você é o alicerce do nosso futebol. Você, Muricy. Eu fico triste que o Tite está fora, mas tem que estar dentro, ainda mais nesse momento que nós estamos tendo esse embate com os europeus, né? Nós estamos tendo esse embate maravilhoso. E eu gostaria de saber o seguinte, Felipão. Nós estamos vendo esse Mundial. Eu não vou nem pedir aqui para você um resultado, um placar, nada. Eu queria saber o seguinte. O Chelsea contratou 2 cavalos lá. Num momento como esse. Uma semana. Um embate como esse com os brasileiros. Você assinaria, tipo estando no Chelsea, você assinaria, mandava vir 2 cavalos agora? Você assinaria, falava, pode vir? Ou você falava, não, fica aí, depois conversa com esses caras. O que você faria num momento como esse? Mas como treinador, hein? Não é como, assim, como dirigente, hein? Sim. Como treinador, eu mandaria vir. É mesmo? Tudo que é bom vem pro meu lado, pelo amor de Deus. Eu sei que o Chelsea gastou muito para ter esses jogadores, e mesmo que eles não estejam totalmente adaptados aos outros jogadores, eles vão acrescentar. Acredite, eu gostaria que eles viessem para jogar essa final.
essa partida contra o Palmeiras. Pessoal, e quem também falou aí do Verdão, quem trouxe as informações do time do Palmeiras, as estatísticas e muito mais também, foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. Olha, ele já aparece ali, aquele skyline de Nova York. Agora ele tá num outro momento, né? Desde ontem, como é que é, Hoffman? O nosso Guga Chakra. Ele colocou na rede social, eu vi. Virei o Guga Chakra da ESPN, Bom dia, Hoffman. Hoffman Chakra, tudo bem, amigo? Só o penteado que tá meio diferente. Eu ia falar isso, desde ontem eu tô pra falar isso. Tá. Falta cabelo também. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço pra vocês, bom dia. Olha, o professor vai fazer mercado, eu também aqui, a gente tem que fazer mercadinho pra tentar economizar também. O preço aqui das coisas é uma coisa surreal. É surreal. Ontem, voltando de um barzinho à noite, eu comi um cachorro-quente, o cachorro-quente tradicional de Nova York. Pão, salsicha, mostarda e ketchup. $6. Que isso? $6. Vindo pra cá... Não tem condição. Vindo pra cá, no caminho do hotel aqui até o estúdio da ESPN, eu comprei um croissant e um suco. $9. Não tem condição mais, não tem salário que sustente um negócio desse. O dólar tá... A coisa tá cara, hein? Não tá fácil pra ninguém. Mas aqui também, Gustavo, aqui também tudo muito caro. E o Palmeiras, como é que eu poderia dizer? Tem muito investimento para enfrentar o Chelsea, que tem muito mais investimento. Mas ali dentro o dinheiro não joga. Então fale, Gustavo Hoffman. Pois é, eu ouvia vocês agora há pouco fazendo o ranking de forças, né, das equipes. Eu estou muito de acordo com o raciocínio, acho que foi o Breiler que citou a questão do investimento, né? Como os clubes ingleses vão no Campeonato Brasileiro e contratam quem quer. Eu vou recuperar uma análise que eu fiz prévia da final da Conference League, entre Chelsea e Betis. E naquela oportunidade, no podcast Futebol no Mundo, eu disse, o Chelsea é muito favorito, por um motivo simples, investimento. O Betis, um clube tradicional da Espanha, com torcida, que contrata jogador, não consegue chegar perto do investimento que o Chelsea tem, do seu faturamento de temporada. E eu lembro de citar o caso do Antony, jogador que estava emprestado pelo United ao Betis, e o Betis sequer tinha condição de pagar integralmente o salário do Antony. O United pagava parte desse salário porque é um salário de Premier League. E os clubes de La Liga, com exceção de Real Madrid e Barcelona, não têm condição de arcar com esses salários. Faço questão de recuperar essa análise porque o raciocínio para mim vale agora para Chelsea e Palmeiras. É natural olhar para o jogo e falar, o Chelsea é o favorito, o Chelsea tem maior responsabilidade. Classificação garantida? Evidentemente não, e o retrospecto bom dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes reforça isso. O Palmeiras pode passar, tem jogo, dá para jogar, vai depender de uma estratégia muito bem definida pelo Abel, por conta dos desfalques, que são pesados do lado do Palmeiras. O Chelsea tem jogador fora também? Tem. O Caicedo. Mas olha o banco de reservas do Chelsea. A gente vai discutir aqui se o Andrei Santos entra no meio campo, se o Reece James é deslocado para o meio campo e o Malo Gusto entra na lateral direita. A dúvida no ataque, se vai jogar o Nicolas Jackson ou o Liam Delap, jogadores que custaram dezenas de milhões de euros. No caso do Nicolas Jackson, inclusive, contratado de La Liga, que saiu do Villarreal. Então eu acho natural a gente tratar esse jogo com favoritismo para o Chelsea. Favoritismo não significa classificação garantida. O Palmeiras vai ter que jogar, precisará de uma grande atuação, provavelmente a melhor atuação do Palmeiras na competição para conseguir a vaga nas semifinais. Agora há pouco eu falei, quando eu chamava o Hoffman, eu falei, o Chelsea tem mais investimento, mas o dinheiro lá dentro de campo não joga. Às vezes joga, às vezes ajuda, às vezes decide. Mas não quer dizer que o Palmeiras não pode passar, claro que pode. Vamos dar uma olhadinha, então, vamos acompanhar o que disse o Abel Ferreira, porque um trecho da entrevista dele ontem, ele foi exatamente nessa linha, né, do investimento, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais força econômica. Vamos acompanhar o que ele disse. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador, o que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Aqui nós damos o nosso melhor
E corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Nós nos preparamos para esta competição ou para este jogo hoje. É tudo aquilo que é a experiência deles, a qualidade deles. E não é por acaso, alguns de vocês escreveram que é no 40º jogo que jogo com equipa diferente. Portanto, já estão preparados e seguramente darão uma resposta à altura daquilo que serão as exigências do jogo da manhã. Professor Celso Zelt, está aí o Abel Ferreira. É isso. É a base da superação. Superação porque dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar de avião, né? Então, esse maior investimento, ele se reflete em quê? Em melhores opções, um melhor banco, um maior fôlego nesse sentido numa disputa como essa. A gente sabe, pode acontecer, aconteceu com o Botafogo contra o Paris Saint-Germain. E o legal desse campeonato, esse campeonato se diferencia dos outros mundiais, porque nos outros mundiais você tinha menos jogos para contar com isso. Num campeonato como esse, você tem mais jogos, cada jogo é um jogo, mas você tem muitos desafios a passar. O Palmeiras, se chegar à final, é até curioso chegar à final sem enfrentar nenhum time da Champions League, mas muito provável, da atual, da última Champions League, mas muito provavelmente enfrentará alguém ainda com maior poderio financeiro. E mesmo se enfrentar o Al Hilal, em termos de dinheiro, é o outro que vai ter maior poderio financeiro que o Palmeiras. Então é por isso que a gente fala do Everest, né? O técnico do Al Hilal falou isso, sobre chegar ao Everest sem o oxigênio. O oxigênio é esse dinheiro que a gente está se referindo. E o Chelsea se deu ao luxo de contratar durante o Mundial. Exatamente. João Pedro chega agora. E eu até tenho a curiosidade, Hoffmann, o Chelsea tem tratado um pouco o Mundial como parte da pré-temporada, jogadores jovens também, o Enzo Maresca até incorporando o Andrei Santos ao grupo. A ideia com o João Pedro é que o Chelsea sentiu, o nível aqui está muito alto, a gente precisa subir rotação e já vamos logo de João Pedro? Ou é mais para, legal, já estamos aqui meio que em pré-temporada, vamos incorporar para mais sentir o jogador do que necessariamente usá-lo já contra o Palmeiras? Acho que vai mais no segundo aspecto, Breiler. É um time que já tinha a contratação do João Pedro projetada, programada para a temporada 25-26. Ela aconteceu agora, houve acerto entre os clubes. Bom, já que o Chelsea está aqui, pode vir, vem para cá. Assim, sem querer comparar, mas, por exemplo, o Endrick no Real Madrid. O Endrick dificilmente joga nesse Mundial, mas o Real Madrid trouxe ele para cá já para seguir com a sua recuperação nos Estados Unidos, para já se integrar ao trabalho do Xabi Alonso. Então, no caso do João Pedro, acabou de ser contratado, por que ficar de férias, descansando, se você pode vir para cá já? Depois você vai ter um período de descanso também entre o Mundial e o retorno para a temporada 25-26, mas já que o time está aqui jogando uma competição, vem pra cá também, até porque você pode ajudar. Né? Eu citei o Liam Delap e o Nicolas Jackson, eventualmente o João Pedro pode até entrar, fazer sua estreia, não como titular, certamente, mas quem sabe jogando alguns minutos. É um jogador que com certeza vai ajudar. E com o Maresca, o Chelsea também está passando por esse processo de dispensar muitos jogadores. Com certeza vai né, possibilidade de entrar em negociação, perde o Mudryk por conta de doping, enfim, umas questões ali também. Então, faz parte desse processo, né? Porque tem Estevão aí, João Pedro, contrata ainda alguns jogadores, mas com o Maresca, já desde que ele chega, também já fazendo, entre aspas, uma limpa por ali, né? Qual deve ser a estratégia, o caminho, o pensamento, o plano de Abel Ferreira para esse jogo, na sua visão, Breiler? Tentar gerar compensação aos desfalques, Abel. Como o Hoffmann falou, são desfalques pesados. Isso desguarnece a linha defensiva do Palmeiras de forma muito significativa. Então, o Abel vai ter de pensar o plano desse jogo condicionado a quem ele perdeu. Então, como ele protege melhor a defesa? É com o M. Martínez, um volante mais plantado à frente da zaga, ou com o Aníbal Moreno, que é mais caçador, que sai mais e tem mais dinâmica até para o Palmeiras contra-atacar? Eu vejo que faz mais sentido o M. Martínez, até para ter uma zaga mais segura, não se expor em nenhum momento diante de um Chelsea que é muito rápido.
Do lado esquerdo, ele pode até jogar o Maurício um pouco mais para aquele lado, algo parecido com o que ele fez com o Scarpa na final da Libertadores com o Flamengo, para ajudar o Vanderlan na marcação possivelmente do Pedro Neto, que tem sido o melhor jogador do Chelsea no campeonato. Então, por tudo isso, eu vejo que, por mais que a gente saiba da capacidade do Abel de tirar coelhos da cartola nesse momento, ele vai ter de pensar esse jogo muito de olho nos desfalques, em como ele compensa a ausência desses caras com outro tipo de comportamento e até jogadores que num cenário ideal, com o time completo, eu iria de Aníbal Moreno. Para mim é um jogador que dá mais dinâmica para o meio, mas sabendo que tem desfalque, eu protegeria mais a... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras que hoje enfrenta o time do Chelsea, hoje é tudo ou nada, mais um jogo, né, aí que pode sim colocar o time do Palmeiras numa semifinal de Super Mundial e outra, uma revanche contra o time do Chelsea, né? O Palmeiras que acredito que vai com a faca nos dentes para essa partida, né? Vamos ver aí como é que o time do Palmeiras vai se comportar. O Palmeiras que tem alguns desfalques importantes aí na sua área defensiva, mas eu acredito que o Abel Ferreira tem um plano aí, tem uma estratégia montada aí para essa partida contra o time do Chelsea. Mas o que é que vocês acham aí que pode acontecer nessa partida, né? Qual a sua opinião, né? Quem deveria ser o jogador titular no lugar dos desfalques, né? Qual a sua estratégia? Qual a estratégia que vocês acham que o Palmeiras deve colocar em campo hoje? Deve ser um Palmeiras ofensivo, como sempre tem sido nesse Super Mundial, né? Um Palmeiras que tem que ir para cima. Ou vocês acham que o Palmeiras ele tem que jogar estrategicamente? Assim como, digamos, vamos usar de parâmetro, assim como jogou o Fluminense contra a Inter, né? É um time que soube se defender, mas também não só se defendeu, também soube contra-atacar, né? Soube também deixar o time da Internacional nas cordas, né? Não era aquele time que era afoito, não era aquele time, né, que sempre estava em cima, não abria, porque sabia, né, que assim, a gente sabe os méritos, a gente sabe a força que tem um time europeu. Então, vocês acham que deve tomar essa estratégia ou vocês acham que não deve ligar que é time europeu e jogar do jeito que sempre jogou, ofensivamente, independente do que possa acontecer? Ou vocês acham que deve ter cautela sim, estudar e jogar na estratégia? E aí, qual a sua opinião? Joga na estratégia contra o time do Chelsea e ganha, né? Ou joga de forma ofensiva, como sempre jogou, e arrisca ali uma partida? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!